Sejam bem-vindos ao canal Sim Passei, meu nome é Sidney e eu tô aqui para te ajudar a passar direto na prova do Detran, se possível com um notaço, 30 ou 40 dependendo da sua região. E eu trouxe para vocês 12 questões só de sinalização, as que mais estão sendo cobradas nas provas. Dominando essas questões, você já garante pontinho suficiente para passar direto. Então já se inscreve aí, porque todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. Aqui você aprende comigo, você passa. Vamos olhar a primeira questão que está caindo aí? Olha só. Das opções abaixo apresentadas, qual descreve corretamente as placas em questão? Vamos ler a letra A. Está falando que a placa 1 adverte sentido de circulação na rotatória. Já começou errado, pode parar de ler por aqui, senão você vai perder tempo. A placa que regulamenta sentido de circulação na rotatória é a placa 2, não é a placa 1 não. Letra C de casa está dizendo que a placa 1 é educativa e a 2 é circular. Bom, que a 2 é circular todo mundo está vendo, mas que a placa 1 é educativa é uma mentira deslavada. Placa educativa, ela pertence ao grupo de sinalização de indicação. Ela tem frases educando para comportamentos adequados. Então, C está errado. D de dado está falando que a placa 1 é de advertência. Até aqui está certo, mas quando fala que a placa 2 é de indicação, poxa pessoal, aí terminou errado, começou certo e terminou errado. Para você acertar essa questão, você vai fazer o seguinte, vai marcar B de bola. Por quê? Porque a placa 1 adverte sim sobre interseção em círculo, ou seja, uma rotatória adiante. E a placa 2, que é uma placa de regulamentação, ela regulamenta o sentido de circulação na rotatória. Certo para essa questão, B de bola, pode marcar, confia em mim. E só quero te alertar para uma coisa interessante. Tem muitas placas de regulamentação que se parecem com placas de advertência. Tome muito cuidado, tá? Aqui está um exemplo disso, olha. Os símbolos se parecem, são idênticos, só que um símbolo está dentro do grupo de placas de advertência e o outro símbolo dentro do grupo de placas de regulamentação. Muito cuidado com isso. Faça a prova com muita atenção para você não escorregar e cair nesse tipo de questão, tá bom? Vamos ver mais uma? Olha aí. A figura abaixo representa o cruzamento de duas grandes avenidas. Na mudança do sinal luminoso à frente, 3 veículos ficaram parados conforme se vê. Ocorre infração apenas para. Vamos analisar, pessoal. O veículo 1, vocês estão percebendo que ele parou em cima da faixa de pedestre? Se ele parou sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso, isso é uma infração de trânsito, tá bom? O veículo 2, ele não parou sobre a faixa, tá com o biquinho dele aqui, a pontinha, a frente dele tá um pouquinho em cima da faixa, mas tá, ele não tá totalmente parado em cima de uma faixa, mas veja bem, ele tá parado no cruzamento, no meio do cruzamento. Isso aqui é uma infração de trânsito de natureza média. Agora, olhe para o veículo 3. Ele parou fora do cruzamento, ou seja, não está atrapalhando ninguém, ele não parou em cima da faixa de pedestre, não está atrapalhando um pedestre, então ele não está cometendo infração de trânsito. A pergunta quer saber que veículos cometem infração. São os veículos 1 e 2. E não fique com medo da prova do Detran não, tá? A não ser que você não estude. Não fique com medo também de pegadinhas não. As pegadinhas só derrubam os desatentos ou as desatentas. Se você estudar corretamente antes da prova e for para a prova confiante em si, mantendo a calma, lendo com atenção, tu não reprova não. Pode confiar em mim. Bora ver mais uma questão de sinalização. Olha aí. Sendo esta uma via com acostamento, para fazer conversão e retornos, o que o condutor deverá fazer, pessoal? Olha só, aprenda uma coisa. Sempre que você estiver numa via, como essa aqui, olha, que tem acostamento do lado direito e acostamento do lado esquerdo, você, para fazer uma conversão, ou seja, para você entrar para a direita, ou para você entrar para a esquerda, ou para você fazer um retorno, você tem que utilizar o acostamento à direita. Então, sabendo disso, você eliminaria a letra A, porque a letra A está falando que você tem que se aproximar o máximo possível da linha divisória da via. Não, você tem que ir para o acostamento à direita.
Se a letra B está falando que você tem que continuar dirigindo até a rotatória mais próxima, não, elimina também, porque basta você utilizar o acostamento à direita. E já que você eliminou a A e eliminou a B, faz o seguinte, elimina a C também, porque olha só, tá falando que você vai se deslocar totalmente para o acostamento à esquerda. Eu acabei de te ensinar que você utiliza o acostamento à direita. Para acertar essa aqui, marca D de dado, vai por mim. E fixa na sua mente o seguinte com relação a essas paradas de conversão. Olha só, sempre se desloque para o lado que você vai entrar. Caso você esteja numa via de mão única e você vai entrar à direita, se desloque totalmente para a direita da via. Caso você vai entrar à esquerda numa via de mão única, se desloque totalmente para a esquerda. Se a via for de mão dupla, ou seja, uma pista vai, outra pista volta, se desloque totalmente não, aproxime-se o máximo possível da linha divisória da via para entrar à esquerda. Agora, nos casos da via ter acostamento, vá sempre para o acostamento à direita, certo? É só você não esquecer disso que você não erra, não. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Vamos ver aí a outra que está caindo. Vemos a placa comprimento limitado em qual das opções? Seria a letra D de dado? Não, pessoal, essa placa aqui se chama comprimento máximo permitido. D de dado não é. Letra C de casa está mostrando uma placa de advertência. Qual o nome dela, professor? Largura limitada. O nome dessa placa é largura limitada, então não é C de casa. B de bola está te mostrando outra placa de regulamentação. Largura também, porém, largura máxima permitida. A placa comprimento limitado está na opção A. Pode marcar, vai por mim, você vai se dar bem. Tenho certeza absoluta que você percebeu como que existem semelhanças entre placas de advertência e placas de regulamentação, não percebeu? Aqui estão apenas 2 exemplos, mas tem mais, tem uns 10. Peço apenas que você tenha bastante atenção no dia da sua prova, para você não ver a foto de uma placa e dar para ela o nome da outra. Tome bastante cuidado com isso. E só uma perguntinha bem rápida. Tá gostando da aula? Tá gostando do conteúdo? Tá gostando da didática, da forma de eu passar informação para vocês? Se tá, deixa um like no vídeo, comente alguma coisa e se inscreva no canal, porque aqui todo dia tem aula nova. Vamos ver mais uma? Olha aí. A figura apresentada mostra um agente de trânsito com o braço erguido e a palma da mão voltada para frente, dando ordem de parada aos condutores. O silvo simultaneamente utilizado pelo agente foi um silvo breve, um silvo longo, 2 breves ou um breve e um longo. Então, pessoal, quando você vê um agente de trânsito coordenando o trânsito ali, você vai ver que ele utiliza apitos e gestos. Cada gesto representa um comando e este comando vem acompanhado normalmente de um apito. Um silvo breve significa ordem de seguir. 2 silvos breves, ordem de parar. Um silvo longo, ordem para você reduzir a marcha ou para você ter atenção. A questão de prova está dizendo que o agente de trânsito está fazendo assim. Ele está mandando parar, então são 2 silvos breves. Em que opção de resposta está isso? Aqui, ó, letra C. 2 silvos breves, ordem de parar. Parada obrigatória. E como eu sei que você precisa memorizar isso, eu vou repetir para você fixar na sua mente. Um silvo breve siga, 2 silvos breves pare, um silvo longo atenção. Siga é assim, pare é assim, atenção ou reduza é assim. Em trânsito numa rodovia, você, condutor, avista a placa ao lado. Com isso você deve concluir que há um ponto de parada de ônibus nas proximidades. Não, pessoal, se fosse ponto de parada de ônibus seria essa placa aqui.
É proibida a circulação de ônibus nessa área? Não, pessoal, se fosse proibição, a placa seria assim. Ônibus deve circular somente à direita na via? Não, pessoal, placa que regulamenta que veículos de grande porte devem permanecer à direita da via é essa. Então, caso você veja essa placa em trânsito numa rodovia, você conclui que é permitido somente a ônibus transitar na via sinalizada, ou na faixa sinalizada, né? Caso haja mais de uma faixa na via. A placa mão dupla adiante está representada na figura de qual alternativa? Pessoal, da alternativa de resposta D de dado, né não, porque essa placa aqui é de regulamentação e se chama passagem obrigatória, tá? Letra C de casa também não marca não, porque aqui se chama sentido duplo. A letra B de bola é uma placa de regulamentação cujo nome é duplo sentido de circulação. Então, se não é B de bola, C de casa, D de dado, sobrou para marcar a A, né não? Placa mão dupla adiante está representada na figura na alternativa A. E se você não é desses que gosta só da respostinha para decorar, mas curte entender o que está marcando, essa placa mão dupla adiante, com certeza ela é afixada, ela é colocada, ela está numa via de mão única. E ela está te alertando que logo à frente passará a ser duplo sentido de circulação, mão dupla, entendeu? Então se tu por algum motivo está transitando na faixa mais à esquerda da via, faz assim, se desloca totalmente para a direita, porque ali na frente a da esquerda passará a ser contramão, ou seja, os carros virão contra você. Vai que você está numa motocicleta e o carro que está vindo em sua direção é uma carreta, vai dar bom não, certo? E não entra nessa onda de só decorar a resposta não, galera, tenta entender, porque se você decora, com 3 dias você esquece. Se você entende, com 3 anos você lembra. Não sei, talvez você vai fazer a prova só daqui a 3 anos, né? Vamos ver mais uma. Qual das sinalizações apresentadas educa para comportamentos adequados e que devem ser adotados sempre? Não somente naquele trecho, mas nas vias como um todo. Ô pessoal, a placa da letra A não, porque aqui é uma placa de atrativos turísticos. É uma placa de atrativos turísticos, né? A B de bola também não, porque aqui é uma placa de serviços auxiliares. Letra C, isso aqui é uma sinalização auxiliar, tá? Então, eliminando o A, B de bola e C de casa, sobrou a D de dado para você marcar. A placa educativa, que pertence à sinalização de indicação, é assim, ó. Ela tem frases, ela é retangular com fundo branco. E isso pergunta nas provas. Qual a cor de fundo das placas de regulamentação, exceto a R1? R1 é a única vermelha, todas as outras têm fundo branco. Qual a cor de fundo das placas de serviços auxiliares? Formato retangular, cor de fundo azul. E se perguntar a cor de fundo e o formato das placas de atrativos turísticos, você vai marcar marrom é a cor de fundo, formato retangular. Anotou isso aí? Bora ver mais uma. Ao transitar por uma via, um condutor avistou na sequência as seguintes sinalizações: largura limitada, início de pista dupla e curva fechada à esquerda. Qual opção apresenta as placas avistadas? Pessoal, vocês concordam comigo que as opções corretas devem estar ou na letra B de bola ou na letra C de casa? Tá? Por quê? Não pode ser a letra A porque começa com uma placa que não é de advertência. Essa placa aqui é de regulamentação, o nome dela é largura máxima permitida. Isso aqui você já aprendeu nesse vídeo. A segunda placa citada na pergunta é início de pista dupla. Se é início de pista dupla, ainda não diferenciamos entre B de bola e C de casa, porque essas duas aqui se chamam início de pista dupla. Nós vamos matar a charada na última placa. Vamos ler ela. Curva fechada à esquerda. A palavra curva só tem nas placas de advertência, então elimina essa aqui que se chama vire à esquerda da letra B. Para acertar essa questão, você vai marcar a letra C. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, quais os nomes corretos das 3 placas expostas abaixo? Essa aqui, pessoal, o nome dela é teleférico. Não é bonde, não é mirante, é teleférico. Essa aqui do meio, o nome dela é parque urbano. E essa última aqui, o nome dela é represa. Para acertar essa questão aqui, você vai marcar a letra A, pode confiar em mim.
E só um conselhozinho para você, normalmente caem de 3 a 8 placas em prova. Se você estudar todas, você já garante uns pontinhos essenciais para sua aprovação. Então não faça corpo mole não. E olha só para te deixar tranquilo e tranquila, estudar a placa é uma das coisas mais fáceis para as provas do Detran. Facinho demais, memorizar as placas é muito fácil. Tem muita raça de placa para memorizar, mas é molezinha demais. O símbolo dela é o nome é o símbolo dela. Tem tudo a ver. O que está pintado na placa tem tudo a ver com o nome, pode confiar. Vai tranquilo, estude, deixa de estudar não. Vamos aí ao bônus prometido, placas de sinalização, mais especificamente placas de advertência. Pessoal, na grande maioria das regiões, em cada prova caem entre 3 e 8 placas. Isso faz uma diferença enorme na sua aprovação. Então você tem que saber o nome das placas de todas, principalmente de advertência e de regulamentação. Então vamos lá, se possível me acompanhe anotando para depois ler suas anotações. Essa placa se chama curva acentuada à esquerda. Essa curva acentuada à direita. Não confundam essas duas placas com placas de regulamentação, vire à esquerda e vire à direita. Essas aqui se chamam curva acentuada. Essa placa se chama curva à esquerda. Esta, curva à direita. Qual a diferença entre curva acentuada e curva? Na curva acentuada temos uma curva muito fechada, na qual você deve reduzir bastante a velocidade para conseguir fazê-la em segurança. Quando você tem uma placa alertando curva apenas, a redução de velocidade é bem menor, porque a curva não é tão acentuada, não é tão fechada. Essa placa se chama pista sinuosa com a primeira à esquerda. Uma pista sinuosa é uma pista, é uma rua, é uma via cheia de curvas. Essa placa se chama pista sinuosa, com a primeira curva à direita. O que temos aqui? Uma placa de advertência alertando cruzamento de vias. Existem 2 cruzamentos à sua frente, um à direita e o outro à esquerda. O nome dessa placa é junções sucessivas, com a primeira à direita. Por que junção? Porque uma via está se juntando à sua, na que você está. Então, da palavra juntando vem junção. Vou repetir: junções sucessivas com a primeira à direita. Essa placa é uma bem parecida com uma placa de regulamentação que se chama sentido de circulação na rotatória. Não vá confundir essa placa que nós estamos olhando agora com a placa sentido de circulação na rotatória, que é de regulamentação. O nome dessa placa, que vocês estão diante dela agora, é interseção em círculo, ou seja, é uma rotatória. Vocês estão vendo essa placa aqui? O nome dela é confluência à esquerda. Esta, confluência à direita. Confluência é uma interseção, é um cruzamento. Uma via vai se juntar à sua. Então isso representa um perigo, porque um carro pode se chocar com o seu. Você tem que ficar bem atento. Essa aqui não precisaria explicar, todo mundo sabe, está alertando um semáforo, uma sinalização luminosa à frente. Vendo essa placa, você deve reduzir a velocidade, porque você encontrará um semáforo logo à frente. Prestem bastante atenção nessa placa aqui. O nome dela é parada obrigatória à frente. Quando você vê essa placa, significa que logo à frente haverá a placa R1 de regulamentação, parada obrigatória. Nesta placa, você não precisa parar. Você deve reduzir para parar na placa R1, que se chama parada obrigatória, que é uma placa de regulamentação que terá à frente. Então, vou repetir. Essa placa se chama parada obrigatória à frente. Vamos ver essa placa aqui agora. O nome dela é curva acentuada em S, à esquerda. Essa aqui, curva acentuada em S, à direita. O que isso significa? Que haverão 2 curvas. Todas as 2 curvas serão fechadas, acentuadas, imitando um S. Às vezes um S é o contrário, né? Essa aqui também é curva em S, porém não tem a palavra acentuada nela.
É curva em S para a esquerda, curva em S para a direita. Vamos repetir? Esta se chama curva acentuada em S para a esquerda. Essa, curva acentuada em S para a direita. Essa é curva em S para a esquerda, curva em S para a direita. Quando você está numa via, logo à frente vai ter um cruzamento oferecendo risco. Possivelmente você vai ver essa placa. O nome dela é cruzamento de vias. Ou seja, logo à frente terá um cruzamento. Reduza, aumente a atenção, porque pode vir um carro na diagonal e bater na lateral do seu. Qual o nome dessa placa aqui? Via lateral. Via lateral à esquerda. Existe uma outra placa, via lateral à direita. Não coloquei aqui porque é muito fácil. Sabendo o nome de uma, se acerta a outra. É só olhar o posicionamento da via. O nome dessa aqui, via lateral à esquerda. Tem uma via lateral à direita. Essa aqui ninguém erra. O nome dela é bonde. Está alertando que na via que você trafega existem trilhos e ali pode passar bondezinho, trenzinho pequenininho, normalmente movido a eletricidade. Essa placa muita gente confunde com placa de lombada, de saliência, conhecido como quebra-mola. Não, pessoal, não. O nome dessa placa é pista irregular. Significa que o asfalto, a rua, está com muita irregularidade no caminho, isso oferece risco. O nome dessa placa, pista irregular. Essa aqui é a lombada, é a saliência, é o famoso quebra-mola. Não existe nome na legislação para essa placa como quebra-mola. O nome dela é lombada ou saliência. Essa aqui é uma outra placa que muita gente confunde com lombada. Só que o nome dela é depressão. Não é aquela depressão de estado psicológico do ser humano não, galera. É depressão na via. Essa placa alerta uma descida íngreme. O nome dessa placa é declive acentuado. O nome dessa, ao contrário, é uma subida acentuada, oferecendo risco. Subida se chama aclive. Placa alertando subida se chama aclive acentuado. Aqui, uma placa alertando outro cruzamento em forma de T. Interseção em T. Essa placa aqui alerta outra interseção, alerta outro cruzamento em formato de Y, por isso que é interseção em Y. Essa aqui é uma placa que muita gente confunde com a placa confluência, que eu já falei, já expliquei anteriormente. Essa placa se chama entroncamento oblíquo à esquerda e essa entroncamento oblíquo à direita. Tem um macetinho que eu dou no meu canal, é exclusivo do meu canal, que para você guardar ela, basta lembrar do tronco de uma árvore. 99% das árvores, o tronco das árvores crescem para cima. Então, quando o risquinho for para cima, tronco, entroncamento. Outro macetinho é você lembrar do tronco do corpo humano. Tronco é a parte de cima do corpo humano. Tronco, parte de cima, risquinho para cima, tronco, entroncamento. Aqui é uma placa parecida com a anterior, junção sucessiva, porém a primeira está à sua esquerda. Então o nome dela é junção sucessiva contrária com a primeira à esquerda. Temos mais uma placa aqui, essa alertando o quê? Alertando que a via vai ficar estreita, estreita dos dois lados, estreitando para o centro. Então o nome dessa placa é estreitamento de vias ao centro. Aqui está mais uma plaquinha também alertando estreitamento, porém não é ao centro. Esse estreitamento é do lado esquerdo da via. Então, obviamente, o nome dessa placa é estreitamento de vias à esquerda. Essa aqui não precisa nem falar, pessoal, também é estreitamento de vias, porém à direita. Nome dela, estreitamento de vias à direita. Essa placa aqui é o contrário das três anteriores que eu te falei. Ela não alerta estreitamento, ela alerta alargamento. Aqui, alargamento de via à esquerda, alargamento de via à direita. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa placa aqui. Muita gente confunde essa placa com essa placa. Essa aqui, número 31, é estreitamento de via ao centro. Essa 36 chama ponte estreita. Ela estreita ao centro, porém por causa de uma ponte. Ao contrário da 31, que estreita, porque estreita, não tem ponte nenhuma. Vou repetir. Essa é estreitamento de via ao centro. Esta aqui, ponte estreita.
eu nunca vi essa placa 37 aqui no Brasil, acredito que não tenha, se tem eu desconheço. Essa placa alerta que existe ponte levadiça, ponte móvel. É uma ponte que se move para passagem de navios, embarcações muito grandes. A embarcação é mais alta que a ponte. Então, para que passe ali, tem que levantar a ponte. Ponte se move, ponte móvel. Essa aqui é uma placa que todo mundo já viu em vias que tem obras. Essa placa é uma placa que todo mundo já viu. Passou numa via, tem uma obra, existe essa placa anunciando obras. Só repare uma coisa, ela é laranja. Repararam? Por que esta é laranja e as outras amarelas? Porque é uma placa teoricamente temporária. A cor laranja na legislação informa uma situação perigosa temporária. Na verdade, qualquer uma das outras placas também podem ter cor laranja, desde que aquele perigo que ela alerta seja temporário. Se for permanente, a placa é amarela. Esta placa aqui também tem um símbolo semelhante a uma placa de regulamentação que informa mão dupla. Porém, essa aqui não informa mão dupla, informa mão dupla adiante. Muito cuidado. Essa aqui se chama sentido único. Essa, obviamente, sentido duplo. O que a placa sentido único informa? Ela adverte o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção no sentido indicado. Já essa sentido duplo adverte o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção, porém, nos sentidos indicados. Tá bom? Essa é a diferença. Essa placa aqui se chama área com desmoronamento. O que ela adverte? Ela adverte o condutor que adiante tem uma área sujeita a cair, pedregulho, árvore, um monte de coisa. Então, desmoronar coisas na via, em cima do seu carro, te assustar e você, às vezes, ir para a contramão e colidir de frente com algum outro veículo. Essa placa aqui tem o desenho de um animalzinho selvagem. Existem regiões do Brasil em que o nome dessa placa é animal silvestre. O silvestre ou selvagem informa ao condutor a existência de um trecho adiante no qual ele pode se deparar com animais cruzando a via, animais selvagens, animais silvestres, tá? Vamos lá, essa placa aqui, tá vendo que o símbolo está informando a altura de cima a baixo? De cima a baixo é altura, é uma altura limitada. Existe um limite que um veículo pode trafegar por ali com uma altura de carga ou do próprio veículo. Essa altura limitada é de 4 metros, ou a altura está limitada em 4 metros. Aqui já é o contrário, é largura, de um lado a outro largura. Então está informando que o limite para o veículo trafegar ali é de largura de 3 metros. Ou existe uma largura limitada de 3 metros para o veículo trafegar ali. Essa placa, essa e essa informam um cruzamento de linha férrea com a via, ou cruzamento rodoferroviário. Essa aqui informa que haverá um cruzamento de uma rodovia com uma ferrovia à frente, porém não tem cancela. O nome dela é passagem de nível sem cancela, ou passagem de nível sem barreira. Essa aqui é uma passagem de nível com barreira, com cancela. E aqui, Cruz de Santo André. Está advertindo o condutor da existência de um cruzamento com linha férrea em nível no local. Dá uma olhadinha nessa placa aqui. Está mostrando que o carro está derrapando, está escorregando. Por isso o nome dela é pista escorregadia. Essa aqui, está vendo que o pneu está projetando alguma coisa? Projetando pedra, areia, cascalho? Projeção de cascalho é o nome da placa. Nessa placa, temos a figura de um ciclista transitando na via. Por isso que o nome dela é trânsito de ciclista. Já essa outra, reparem embaixo da roda, existem risquinhos. Esses risquinhos imitam uma faixa, uma passagem sinalizada, que no caso seria uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Então, se isso representa uma passagem sinalizada para ciclista, o nome da placa é passagem sinalizada de ciclista. Essa placa aqui está mostrando um ciclista e um pedestre transitando. Eles estão compartilhando o trânsito. Por isso o nome dessa placa é trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Aqui já temos a figura de um trator, de uma máquina agrícola transitando. O nome dessa placa é trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Bom, vamos lá. Essa placa está informando um canteiro central, por exemplo, um obstáculo à sua frente. O obstáculo está à frente e a via passará a ser dividida por esse obstáculo
então ela passará a ter pista dupla. Vai começar, por isso o nome dela é início de pista dupla. Nesse caso aqui, o obstáculo acabou, passou, finalizou, por isso que é fim de pista dupla. E nessa aqui, a pista será dividida. Está advertindo o condutor que à frente o fluxo do tráfego, ainda na mesma direção, será dividido por um canteiro central, por um obstáculo, por alguma coisa, tá bom? O nome dessa placa, pista dividida. Bora dar uma olhadinha agora nessa placa que representa que tem a figura de um avião. Veja só, você está trafegando numa via, logo à frente vai ter um aeroporto. Esse aeroporto pode ter, naquele momento está passando, uma decolagem, uma aterrissagem de um avião e te causar susto, te dar susto, te assustar. Isso é um perigo, então está te informando aeroporto. Aqui temos uma placa com a figura de uma árvore sendo tombada por vento, vento lateral, o vento está vindo de lado. Isso é um perigo porque, dependendo do veículo, ele pode ser balançado, te dar susto. O nome dessa placa é ventos fortes laterais, ou vento lateral, tá bom? Mais precisamente, vento lateral é o nome dessa placa. Essa aqui não precisa falar, está alertando que tem uma rua sem saída. Aqui temos uma placa representando um pedestre transitando na via. Então, se tem um pedestre transitando, o perigo é o trânsito de pedestre. O nome dessa placa é trânsito de pedestre. Essa aqui eu queria que vocês prestassem atenção nos risquinhos abaixo dos pés do pedestre. Esses risquinhos informam faixa de pedestre, uma sinalização para pedestre, uma passagem sinalizada de pedestre. O nome dessa placa é passagem sinalizada de pedestres. Aqui temos duas figuras de duas pessoas representando um adulto e uma criança. Repara que na mão da criança tem uma pastinha, sugerindo que essa criança está indo para a escola. Então ali é uma área escolar. Nome dessa placa, área escolar. Aqui temos uma sinalização próximo a uma área escolar. Então por isso que o nome dela é passagem sinalizada de escolares. Aqui temos a figura de uma criança. Então o nome dessa placa é crianças. Esta placa se chama animais. Essa aqui, peso bruto total limitado. Limitado, tá, pessoal? Não vai marcar peso bruto total permitido, não. A palavra permitido só tem nas placas de regulamentação. Palavra limitada só tem nas placas de advertência. Isso aqui não é placa de advertência? Então é peso bruto total limitado. Limitado. A palavra limitada só tem nas placas de advertência. Essa aqui é um peso limitado, porém por eixo. Peso limitado por eixo. E essa aqui, comprimento limitado. Voltem essa parte do vídeo, assistam umas 3 ou 4 vezes, anotando, para depois você ler suas anotações. Memorize essas placas. E se você quer realmente passar, se você está realmente com vontade de passar, você vai fazer o que agora? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Porque aqui tem questões que estão caindo aí na sua região. Só questão sinistra. Te expliquei para você chegar lá e detonar. Aqui tem dicas e macetes que você não vai encontrar em lugar nenhum. Clica aqui. Tô te esperando nessa aula. Clica, vai, vamos estudar e passar.